Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere a região do plano cartesiano A, o para-ordenado xy pertencente a R2, com o módulo de x mais módulo de y sendo menor ou igual a 1, esboçada na figura. Dado B, outro para-ordenado xy pertencente a R2, tal que x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado seja maior ou igual a 1. A área da região, a interseção com B é... Muito bem, analisando um pouco o que nós temos aqui expresso na questão, vamos verificar que para o conjunto B, explicitado aqui na questão, nós poderemos realizar uma associação com uma equação reduzida de uma circunferência. Embora o conjunto B seja dado por uma inequação, porém os dados de uma equação podem nos auxiliar aqui. E estes dados são os seguintes. Toda vez que nós tivermos x menos a ao quadrado mais y menos o b ao quadrado, tudo igual a r ao quadrado, nós temos uma equação reduzida de uma circunferência num plano cartesiano. Agora, destacando as informações que nós temos aqui do conjunto B, x mais 1 ao quadrado mais o y menos o zero ao quadrado e tudo maior ou igual a 1. Associando termo a termo, nós poderemos verificar que da primeira igualdade, menos a, vai ser igual da segunda, que é uma desigualdade, a 1. Ou seja, se multiplicarmos toda essa expressão aqui por menos 1, vamos descobrir que o a é igual a menos 1. Em seguida, poderemos associar menos b a menos zero. Então, nós temos menos b igual a menos zero, ou simplesmente b sendo igual a zero. E o raio, como nós temos aqui na equação reduzida da circunferência, raio ao quadrado, poderemos associar a 1. E se escrevermos 1 ou 1 ao quadrado, o resultado não vai se modificar. Então, podemos dizer de antemão que o raio tem valor unitário, ou seja, ele vale 1. Bem, essas informações querem dizer o seguinte. Na equação reduzida da circunferência, o centro da circunferência é dado por A e B. Ora, este centro foi pré-determinado, com o menos 1 sendo A e o zero sendo B. E o raio, como já destacamos, vale 1. Nós vamos marcar esses pontos, o menos 1 e 0, ou seja, vamos marcar aqui no próprio plano cartesiano. E considerando o raio 1, nós destacaremos aqui as extremidades do que logo será uma circunferência. Então, tendo algo parecido com o que nós estamos vendo e esboçando essa circunferência, nós vamos ver surgir um esboço do ente geométrico. Bem, vamos voltar aqui ao que diz o conjunto B. Temos o para-ordenado com xy pertencente aqui ao conjunto dos reais, e aqui, claro, falando aqui de duas dimensões, ou R2, tal que, e aí segue a inequação. Vejam que nós temos x mais 1 ao quadrado, y mais o y ao quadrado, e tudo maior ou igual a 1. Então, está se falando aqui de uma equação de circunferência em que nós vamos considerar os valores acima desse número 1, que é o raio já destacado. Logo, a região que está sendo citada é toda essa que nós estamos verificando, vendo agora, e que está fora da circunferência. O maior ou igual significa que estamos considerando a região fora. É como se, onde existe a circunferência, ela fica vazada, ou seja, sem, entre aspas, achurá-la ou pintá-la. Agora, como nós queremos a interseção do A com o B, isso significa que o gráfico inicial do conjunto A terá a sua interseção com a região explicitada no conjunto B. Isso significa o seguinte, nós temos aqui
da região externa à circunferência aquela que tem coincidência com o que nós vemos no conjunto A. Ou seja, esta região que você está vendo agora ser destacada. E nós vamos calcular a área dessa região agora. E uma das formas de fazer isso poderá ser a seguinte: a área vai ser representada por, e veja que nós temos uma área entre aspas maior, que é a área do losango. E nós vamos tirar daqui. Observe que esta região interna que coincide com a circunferência e o losango, ela tem aqui, se tomarmos um pouquinho de cuidado e prestarmos atenção, no vértice que coincide com o centro, um ângulo de 90 graus. E se isto é verdade, significa que 1/4 da circunferência, na parte interna, tem coincidência com o losango. Dito isto, então, nós podemos dizer que da área do losango nós vamos retirar 1/4 da área, no caso ali de um círculo. Ora, a área de um losango pode ser representada pela diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. Nesse caso, as diagonais serão iguais. E menos 1/4 da área de um círculo, que vai ser representado por πr². Agora, vamos buscar aqui as informações para podermos concluir o cálculo da área. A diagonal, que será a, entre aspas, a maior, essa que está sendo destacada aqui, e ela tem medida do 0 até o número 1, mais do 0 até o menos 1, em módulo é 1 também, o que vai nos fornecer uma diagonal com medida 2. Então, a diagonal maior nós vamos chamar de 2. Porém, ela não é maior, ela vai ser igual à diagonal que seria considerada menor. Ou seja, podemos ver aqui que de menos 1 até 1, podemos até fazer um cálculo, em módulo do 1 menos o menos 1, como sendo a distância entre esses dois pontos. Então, o módulo de 1 menos e menos é mais 1, gerará o módulo de 2, que vai nos fornecer aqui a medida 2, como já havíamos anteriormente deduzido. Então, diagonal maior, que é igual, na verdade, à diagonal que seria para ser a menor. Então, 2 vezes 2 e sobre 2. Então, o valor das diagonais são 2 e 2. E menos 1/4 vezes o π. E o raio nós já destacamos originalmente como sendo 1. Então, π1 ao quadrado. Agora é só calcularmos. Então, a área que queremos, proveniente da interseção dos dois conjuntos, virá de fazermos 2 dividido por 2, resultará em 2, menos 1/4 vezes π vezes 1 ao quadrado. Bom, 1 ao quadrado é 1 vezes π, é π mesmo. E π vezes 1 ao quadrado será dividido por 1, multiplicado por 4 gerará o número 4. E aí nós determinamos a área que foi solicitada no início da questão. Se verificarmos aqui nas alternativas da múltipla escolha, vamos constatar que o item A se enquadra nesse resultado. E antes de nós concluirmos a explicação, vamos voltar um pouquinho aqui no losango, apenas para deixarmos bem definido por que o ângulo determinado aqui no centro da circunferência tem medida 90 graus. Se você ficou com alguma dúvida, ainda nós vamos tentar explicitá-la aqui. Então, percebam que desse losango, se nós pegarmos 1/4 dele apenas, vamos ter um triângulo retângulo com altura 1, dada pela medida y1, e aqui 1 também, embora no plano cartesiano seja menos 1, mas no triângulo retângulo nós vamos ter um cateto 1 e outro cateto 1 também. Nesse contexto, então, podemos deduzir que esse triângulo retângulo é proveniente de um quadrado. E se ele é proveniente de um quadrado, então nós podemos ver que no vértice em que nós verificamos o menos 1, nós temos 90 graus, que é intersectado, ele é, entre aspas, cortado aqui pela diagonal desse quadrado, que é a hipotenusa do triângulo retângulo destacado, e ao ser intersectado, formando-se uma bissetriz, ele gera aqui um ângulo de
45 graus. Se fizermos entre aspas, zoom aqui, vamos ver que aqui é 45 graus. Tanto na parte de cima como na parte de baixo. E isso nos leva aos 45 graus, verificados anteriormente. Que, multiplicado por 2, nos leva aos 90 graus. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada. Que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se conhecerem alguém que também pode se beneficiar desses conhecimentos, fiquem à vontade para compartilhar. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau!